Stavros, que bom que você entrou. Assim você pode me dizer se o áudio está funcionando. Tá tudo certinho? Alguém pode me dizer se o áudio está funcionando direitinho? Está muito chique o áudio, mas está funcionando o áudio? Tá ok. Então, ótimo. Então, boa noite, né? Quem tá vendo agora e quem vai assistir depois, porque a gente costuma deixar as lives gravadas. Então, depois você pode olhar no IGTV ou a gente sobe no canal do YouTube. Então, você pode conferir lá. O que que a gente vai fazer? O que está acontecendo, na verdade? Todas as quartas e quintas aqui na Challenge, a gente está fazendo uma live. Na quarta, a gente conversa com uma instituição e na quinta, a gente conversa com um membro da comunidade. Então, em março e abril e maio, nós conversamos com escolas. Toda quarta a gente trazia um college, ou uma escola de inglês, uma escola de francês, e na quinta trazia alguém da comunidade para dizer como que essa pessoa está colaborando com os brasileiros no Canadá, porque a gente sabe que mudar de país não é fácil, então a gente conta com o apoio dos brasileiros em diversas áreas, né? Então a gente conversou com pessoa do Conselho de Cidadania de Montreal, conversamos com blogueiras, com pessoal que faz o settlement, né, auxiliar as pessoas a se fixar na cidade. Então a gente conversou com diversas pessoas. Daí o que veio acontecendo? As pessoas estavam tendo bastante informação das escolas, mas eles não estão tendo muita informação sobre como fazer o planejamento para ir para o Canadá. Ou, na verdade, se você quiser ir para qualquer país que você escolher. Então, esse mês, em junho, que eu vou fazer? Todas as quartas eu vou falar sobre o processo de mentoria em si, sobre o processo de planejamento. Quais são as etapas que você tem que tomar, o que você precisa fazer em cada etapa. Que aqui na Challenge a gente costuma fazer o seguinte: a gente faz uma linha do tempo e a gente estabelece vários pontos. Então, e nesses pontos você tem que tomar uma atitude. Então a gente fala assim, ó, então você tem que fazer isso daqui até essa data. Se você fizer isso, daí a gente tem um encontro, daí a gente tem mais uma tarefa para você fazer, e assim a gente vai vencendo todas as tarefas até se concretizar o teu objetivo, que é estudar no país escolhido. No caso, a gente vai mencionar muito do Canadá aqui hoje. Por quê? Porque nossos consultores, a agência, né, nasceu no Canadá. Então, a gente tem consultores trabalhando em Toronto, em Ottawa, que é a capital, e em Montreal também. Então, eles têm muito conhecimento sobre o país, assim como eu, que morei no Canadá, hoje estou no Brasil, por isso que estou cheia de roupa, porque eu estou no sul. E aqui no Brasil, as casas não são quentinhas no inverno como no Canadá, né? Que as casas são todas quentinhas. Então, tá. Então, eu preparei aqui umas perguntas para a mentoria gratuita de hoje. E eu vou conversar um pouquinho, vou falar um pouquinho sobre cada. Se vocês tiverem alguma dúvida, o pessoal que entrar e quiser fazer a pergunta, eu não consegui, acabei não vendo se vocês mandaram perguntas ali no DM, né, no direct message. Então eu vou falar um pouquinho. Então, os assuntos que eu coloquei ali no Stories foi planejamento para estudar fora, a importância, provas para nivelar seu nível de inglês, qual que é o melhor momento para fazer essas provas, qual o nível de inglês para cada tipo de intercâmbio, que a gente sabe que tem diversos intercâmbios, né? Tem intercâmbios que às vezes nem passam pelas agências de intercâmbio, que a pessoa tem um fellowship que a gente chama, né? Alguma coisa, algum acordo diretamente entre as duas instituições ou uma empresa que você tenha feito parceria no país escolhido. E como se preparar financeiramente para estudar no exterior. Por que eu escolhi esses dois temas do planejamento? O inglês e a parte financeira. Porque pelas perguntas e pelos questionamentos que a gente recebe dos nossos clientes, são os dois itens que mais pegam, que mais assim incomodam as pessoas. Como que eu vou me virar com o inglês que eu tenho e quanto de dinheiro que eu vou ter que investir? Na verdade, nem falo em investir, isso é uma coisa que eu quero conversar com vocês. Quanto que eu vou gastar para fazer o intercâmbio? As pessoas geralmente não olham o intercâmbio como um investimento na vida, e sim como um gasto, né? E assim como o planejamento, também não consideram que cada etapa, se planejada, mesmo que
você tenha que usar profissionais de qualidade, não consideram esses profissionais, esses serviços como um investimento, também consideram como um gasto. Então, isso é bem interessante tomar cuidado, porque eu até mandei e-mail para a base e falei assim, por que que a gente insiste no planejamento? Quando eu fui para o Canadá em 2016, eu procurei uma agência local e a pessoa que até nós viramos amigos, né? Hoje nós somos amigos. A pessoa ela não conseguiu entender a minha necessidade naquele momento, né? Então ela não conseguiu avaliar o meu perfil profissional, o meu perfil de educação, o que eu estava buscando, e ela não conseguiu me orientar do que fazer. Acabei que eu cheguei no Canadá sem conhecer ninguém, né? Sem muito conhecimento, com 15 dias de inglês pago, vamos dizer assim, que foi o que a agência me ofereceu, mas o meu objetivo era ficar no Canadá, entendeu? Então lá eu fui me virando, fui fazendo as coisas por conta, gastei dinheiro que eu não deveria ter gasto, né? Eu poderia ter feito um estudo muito melhor do que eu fiz, ter alocado esse recurso de uma maneira muito melhor, poderia ter tomado ações antes de ir, que teriam facilitado muito a minha vida, e eu vejo isso acontecendo com muitos clientes. Porque como as nossas consultoras elas estão no Canadá, nós temos muito contato com pessoas que já estão no Canadá e precisam do nosso apoio para solucionar alguma situação. Então, isso que eu percebo deles, eles também não tiveram nenhum apoio, até tiveram apoio, mas não tiveram um cuidado maior com o planejamento do Canadá. E o Canadá é um país que, se você prestar um pouquinho atenção no que você está fazendo, você vai ter muito sucesso e vai ser uma experiência muito legal na sua vida. Inclusive, amanhã nós vamos conversar com um brasileiro que ele foi para o Canadá 7 anos atrás e hoje ele é professor de uma universidade em Montreal. Passou por um momento de transição de carreira, saiu do Brasil, assim como aconteceu comigo, saí do Brasil com uma profissão, assumi outra profissão no Canadá, e essa profissão é que eu estou praticamente até hoje, e foi o que aconteceu com esse rapaz que nós vamos conversar amanhã. Então, não perca a live de amanhã, que vai estar bem bacana, para a gente saber da história do Marcos. Então, vamos lá. Planejamento. Além dessa história que eu trouxe, o que a gente precisa planejar para que o intercâmbio se realize? Primeira coisa que a gente precisa saber de um cliente, que tipo de intercâmbio você está procurando? Você está procurando apenas um estudo do idioma, a gente fala short term, por um período curto, ou você está procurando ficar muito tempo no Canadá? Você está procurando um curso com mais de 6 meses. Então, a gente considera short term menos de 6 meses e long term mais de 6 meses. Por que essa pergunta? Porque envolve visto, né? Você tem que ter uma autorização para chegar no Canadá. Se você vai fazer um curso de até 6 meses, tem uma necessidade de visto. Se você vai fazer um curso com mais de 6 meses, tem outra necessidade de visto. Então, outra questão, você tem interesse em trabalhar ou não? Porque se for só idioma, ou só um período curto, porque você quer, né, ter essa experiência de intercâmbio, você ter a experiência de conhecer gente do mundo todo, porque na sua sala de aula vai ter todas as nacionalidades que você possa imaginar, você não vai trabalhar enquanto estudante de inglês, né? Agora, se você for fazer um curso que a gente chama de college, né, que é um curso que pode ser numa escola pública ou privada, aí você já tem o direito ao trabalho. Então, tem que ter um visto além de estudo, um visto de trabalho. Então, essas definições é importante a gente saber, assim, qual que é o seu objetivo. Quando a gente faz as perguntas, a gente fala para os clientes, não é que a gente é um detetive, mas a gente precisa saber o que você deseja no Canadá, qual que é a sua intenção. Mesmo que futura, você pode falar, olha, eu quero fazer um curso de inglês, mas eu estou indo para conhecer o país, fazer uma viagem exploratória, investigatória. Talvez eu vou ficar pelo Canadá ou não. Isso não existe dessa possibilidade. Eu vou chegar, vou fazer e vou voltar. Claro que você sabe que as coisas podem mudar. Mas porque daí se você fala assim, talvez, daí a gente já tem como te mostrar coisas que podem acontecer se você mudar de ideia.
Agora, se a gente não sabe, né, omite essa informação, alguma coisa assim, a gente poderia ter te dado já uma possibilidade de caminho que você já conseguiria se planejar de uma maneira melhor. Então, assim, a gente fala que a gente é quase que um consultório de psicologia, um consultório de advocacia, assim, o que a gente conversa com os nossos clientes ficam bem guardadinhos e a gente gostaria que os clientes abrissem um pouquinho mais para a gente conseguir dar mais da gente, entendeu? Porque, por exemplo, todas as... Engraçado que nós somos um time de mulheres, né, no atendimento. Todas as meninas, elas passaram por isso. Eu passei por isso, a Isadora ainda estuda no Canadá, a Alessandra passou por isso, a Nelma passou por isso, foram como cônjuge de estudantes, foram como estudantes, né, estão vencendo essa etapa até a residência permanente. Então, a gente tem a experiência para compartilhar com vocês. Então, isso é uma das coisas bem importantes para vocês pensarem, né? Por quanto tempo vocês gostariam de ficar lá num primeiro momento, se não for considerar a residência definitiva, né? Para a gente poder orientar que tipo de visto você vai precisar. Lembrando que o Canadá, se você já fez uma viagem para os Estados Unidos, você tem visto americano, ou viajou para o Canadá nos últimos 10 anos, você pode pegar só uma autorização eletrônica para entrar no país, né? Então, você entra no site do governo canadense, preenche lá seus dados, paga uma taxa de $7 em máximo 5 minutos, se não tiver nenhuma pendência de divergência de informação. Vai chegar a autorização, você imprime, coloca no teu passaporte, pronto, tá pronto para poder viajar. Agora, se você nunca foi para os Estados Unidos, não tem visto americano, nunca foi para o Canadá e você precisa de um visto de estudo ou um visto de turismo. Mas isso a gente tem parceiros que trabalham com a gente tem parceiro em Toronto, tem parceiro no Brasil, que faz esses processos de visto. A gente não faz o visto, porque é uma expertise que a gente, claro, é generalista, a gente tem que saber como é que funciona, mas exige uma expertise para poder fazer o visto. Porque você precisa saber, preencher formulário é tranquilo, né? Todo mundo sabe preencher um formulário. Só que os vistos, eles não dependem só da parte objetiva, que é preencher formulário, juntei os documentos, mandei e foi. Os vistos têm também uma análise subjetiva do oficial. Então, quando você sabe o que escrever, como que esse oficial vai ver do jeito que você colocou, quem tem experiência fazendo todo dia a mesma coisa, né, acaba entendendo como pôr aquela situação para oficial. E lembrando que, assim, cada um tem uma história, né? Cada um tem um investimento guardado, estudos, então a escolha do curso futuro. Então, assim, não tem como dizer que vai ser um visto. Você pega um modelo na internet de uma letter of intention, vai ser a mesma coisa para você? Não, é diferente, né? Então, por isso que as consultorias, as mentorias, elas são totalmente personalizadas, porque cada um tem a sua própria história e tem o seu desejo de futuro e não tem como a gente fazer exatamente a mesma coisa para todo mundo. Então tá, então vocês entrarem em contato com a gente tem um link da agenda das consultoras, tá no nosso site. Aqui na bio também do Instagram, tá, você acessar o link, você consegue acessar o Visa Group até falou, assessoria para visto é de extrema importância. Gente, eu acho importantíssimo, sabe por quê? Porque senão a gente tá aqui, a gente faz todo o seu planejamento, a gente estuda teu perfil familiar, o perfil pessoal, se você não tiver família constituída, a gente olha tudo que você já estudou, a gente olha o teu currículo, avalia qual cidade que você deve ir, porque cidade é muito importante também, porque às vezes você vê, meu amigo foi para Toronto, vou para Toronto também. Não é o teu estilo. Entendeu? Não é o teu estilo Toronto, não cabe no teu bolso Toronto. Você vai para lá porque o seu amigo foi, você vai se dar mal. Então, assim, escolha da cidade é muito importante. Então, a gente fez toda a escolha da cidade, fizemos a escolha do curso, avaliamos seu nível de inglês, escola, tal. Daí você vai lá e resolve aplicar o visto por conta, sem considerar tudo isso que eu mencionei. Visto negado. Pronto. Tudo que a gente fez. Não vou dizer que foi por água abaixo, mas você conquistou uma negativa de visto. E agora, para você reverter essa negativa de visto, a gente vai ter que pedir para alguém
no Canadá, ver para ti por que foi realmente essa negativa e daí trabalhar para poder reverter essa negativa. Então, vai ser mais taxa de aplicação de visto, porque os oficiais, para você aplicar de novo para reverter, ele não vai falar assim, você já pagou uma vez, então tudo bem. Não, tudo de novo. Então, é um barato, de novo, que eu falei no começo, que sai caro. Então, considerem a assessoria de visto como um investimento. Claro que você tem que procurar um profissional de qualidade, né? Um profissional que vai te dar resultado, não qualquer consultor, não sei. Se você tem que ver se essa pessoa está dando resultado. Por isso que nós temos parcerias com consultores de imigração que dão resultado. Porque a gente não quer de educação, não vai fazer parceria com um consultor que a gente está tendo vistos negados, né? A gente indica, o cliente vai lá, aplica, faz todo o processo com aquele consultor, visto negado. Visto negado. Daí é claro que a gente não vai mais trabalhar com aquele consultor. Então a gente também avalia a qualidade dos profissionais que trabalham com a gente. Então isso é muito importante para nós. Então a gente só vai indicar profissionais para vocês que a gente confia no trabalho que eles oferecem. A gente confia, a gente tem resultado satisfatório, porque a gente vai oferecer as melhores coisas para os nossos clientes. Essa é a nossa premissa. Então, deixa eu só ver aqui, que teve uns comentários e eu me perdi. Então, o Stavros falou assim, o caráter subjetivo e personalíssimo conta como fator de diferenciação no momento do visto. Isso, conta mesmo. Então, tem que tomar cuidado com isso. Boa noite, algum tempo queria assistir a live, hoje consegui. Seja bem-vindo, Narciso. Não sei o teu primeiro nome. Então tá, então vamos lá para outra etapa que a gente falou. Então, a gente já descobriu qual que é o que você deseja, se é menos de 6 meses, se é mais de 6 meses, já sabemos como que vai ser o visto que você tem que seguir. E agora a gente vai conversar sobre a escolha da cidade. Então, e por que isso é importante? Porque vai influenciar numa parte que todo mundo se preocupa, que é com o bolso, né? Então, com o tamanho do seu investimento. Porque se você escolher, então vamos, por exemplo, quais são as maiores cidades do Canadá? Toronto, depois Montreal, depois Vancouver. Você quer ir para essas cidades mesmo? Por quê? Porque o meu sonho é ir na CN Tower. Tudo bem, mas se é só a CN Tower, será que uma viagem de final de semana não resolve ou você quer mesmo morar lá? Não, eu quero mesmo morar lá porque eu tenho meus amigos e eles vão ser a minha confiança, vamos dizer assim, meu relacionamentos de confiança que eu quero ter nesse primeiro momento. Eu vi um curso que só tem numa instituição em Toronto. Não, Vancouver, porque eu quero ver os picos nevados todos os dias. Enfim, então assim, a gente vai entender o porquê. Porque se você não tem alguma situação bem específica, bem pontual relacionada a essas cidades, principalmente Toronto e Vancouver, provavelmente a gente vai te indicar para outra cidade. Mas não é assim, eles querem vender a escola daquela cidade. Não, porque a gente está pensando justamente no teu bem-estar. Porque se você tiver que pagar um aluguel altíssimo enquanto estudante, que você só pode trabalhar 20 horas semanais, ou se você tiver o cônjuge vai trabalhar 40 horas, se você estiver pensando no intercâmbio de longo prazo, isso vai te estressar. Você vai ficar desesperado, né? Porque você não está ganhando dinheiro suficiente ainda, porque você está se adaptando. Mas em outras lives a gente conversa sobre isso também, porque tem muita coisa que você pode fazer antes de chegar no Canadá para você já se ingressar no mercado muito mais rápido. Mas você vai começar a ficar estressado. Por quê? Porque é muito dinheiro. Você vai vender os reais indo embora, né? Muito facilmente. E daí o mercado é mais caro, o metrô é mais caro, o aluguel é mais caro, tudo é mais caro. Daí vai vir o estresse. Você sabe que quando você está estressado, você não consegue nem pensar direito. Imagina ir para aula e render. E dominar inglês e fazer aquele monte de tarefa que os professores passam, que o sistema de avaliação do Canadá é diferente do Brasil, que é mais focado, você estuda, faz uma prova. No Canadá, não. Aula, leitura, trabalho. Aula, leitura, trabalho. Assim, é trabalho todo dia. E daí, se você não está acostumado a fazer escrita, isso pode te estressar. E daí, se você está estressado por causa de dinheiro,
Daí estressado por causa dos estudos e vai atrasar o seu desenvolvimento. Então, isso é muito sério isso, porque eu fico muito triste. A gente já teve casos de alunos, de estudantes que foram para o Canadá, casais, e se separaram. Assim, e a gente conversa com eles e tal, mas por quê? Porque estresse, simplesmente por causa de estresse. Né? Então chegam lá, passam por todo a dificuldade, né? Não é dificuldade, mas todo o processo de planejamento chega no Canadá, fica estressado, briga e se separa. Então, assim, é uma coisa que a gente conversa bastante. Vamos avaliar bem a cidade escolhida. O que a gente vai considerar quando você escolhe uma cidade? A gente considera o teu. Por que você quer ir para aquela cidade? Se for uma pessoa só, né, a gente considera que curso você quer estudar e qual que é a sua profissão, se você quer se manter nessa profissão ou se vai haver uma transição de carreira. E se você já sabe qual que é a tua transição de carreira, que área que é essa? E se você não sabe, se a gente pergunta para você, tá, então o que você vai se manter na sua carreira? Não gosto do que eu faço. E o que você quer fazer? Tem ideia. Então, eu sempre falo, não tem ideia, então vai para TI e construção civil. Não quero. Então, peraí, então vamos fazer uma pesquisa. Então, a gente envia um link de um teste, né, psicológico. É o 16 Personalities. Tem em português, é o 16 personalidades. A gente pede para vocês fazerem esse teste e nos enviar o resultado. Porque lá a gente consegue ver, então, quais são as carreiras que de acordo com a sua personalidade, você iria desempenhar legal, entendeu? Então, já que você está pensando em intercâmbio de longo prazo, em intercâmbio de mudar de país, eu acabo sempre puxando muito para isso, porque a maioria dos nossos clientes, eles nos procuram pensando em migrar para o Canadá através dos estudos, mas eu já falo dos idiomas também. Então, assim, isso é bem importante para a gente, porque se você está iniciando de novo num país, nada mais justo do que a gente avaliar bem neste momento de mudança, porque se você tem essa necessidade de mudança, por quê? Né? Principalmente, por que você quer mudar? O que está te incomodando no Brasil? Ou não tem nada incomodando no Brasil, mas você deseja conhecer novas pessoas, fazer marketing, ter essa experiência internacional para depois retornar ao Brasil e com outro patamar. Então, excelente live, praticamente. Mas é isso mesmo, Marcos. É uma consultoria grátis hoje, assim. Tudo isso que eu estou falando, assim, é o que a gente faz na consultoria paga, na mentoria paga, na verdade, porque a consultoria que está lá disponível no nosso site, no link com as meninas, é gratuito, é 20 minutos gratuito. Então, assim, e o Narciso, marketing digital. Narciso, o que eu vou te dizer do marketing digital, né? Em qualquer lugar que você cair, você vai ser bem quisto, né? Porque hoje, ainda mais nesse período de readaptação de vida por causa do vírus, quem não tem um bom marketing digital está penando, né? Então, o mercado de marketing digital é muito forte no Canadá. Por isso que eu falo, TI, marketing digital, business intelligence, inteligência artificial, inteligência de negócio, cloud, né, esses CRMs, database, data analytics, essas coisas assim é super tendência. Se você procurar no nosso feed, a gente fez um post falando sobre as profissões do futuro, que é um relatório que o LinkedIn fez. Então a gente replicou, é interessante você dar uma olhada nesse post. Então, assim, a gente chegou à conclusão de que é muito importante escolher a cidade. Né? E se você nunca foi ao Canadá, Canadá é Canadá. Né? Não tem. E se você quer ficar, eu quero ficar perto de uma grande cidade. Então, assim, até 45 minutos das grandes cidades tem várias opções. Várias opções para você ter uma vida com um custo um pouquinho menor, buscar o que você provavelmente está buscando, que é qualidade de vida, segurança pública, poder de compra, natureza exuberante, que é o que o Canadá oferece, você vai ter também. Né? E você tem que avaliar no momento que você está como estudante, que você não pode trabalhar 40 horas, só 20 horas. A gente avalia se aquela região vai estar ok para o seu mercado de trabalho. Tá ok? Então é muito melhor você ter um custo de vida bem baixo enquanto estudante,
né? Viver tranquilo, poder se dedicar aos estudos, para depois, se for do seu interesse, se aquela cidade não atender às suas expectativas, aí você se muda, né? Você graduado, no Canadá, por exemplo, se você estudar 2 anos, pós a graduação, você pega 3 anos. Então, você fica com 5 anos. A regra diz de 2 a 3, mas normalmente, dependendo do jeito que o consultor de imigração fizer o seu visto, o oficial te dá 3 anos. Então, de novo, por isso que é importante. Então, vamos lá, faz quando você pegou os 5 anos. Estudou seus 2 anos, acabou, graduou, aquela cidade não entregou para ti o que você queria, muda, né? Se você mudou do Brasil para o Canadá, por que você não vai mudar de uma cidade para outra no Canadá? Na mesma província ou até para outra província? Então, por isso que é importante fazer um processo de networking. Inclusive, eu participo de um grupo no Canadá que se chama Geração de Valor. E eles fazem reuniões semanais e é justamente sobre isso, para fazer networking, para falar sobre empreendedorismo. Então, procurem também o GV Canadá, que é muito interessante para todo mundo participar, que está no Canadá e quem está com previsão de chegada, né? Se você ainda está no Brasil, tem as outras embaixadas para você procurar participar. Porque o Canadá tem uma abertura muito grande para empreendedorismo. Então, se você quer empreender no Canadá, tranquilo. Então, agora vamos para... Eu falo demais. Eu tenho que me policiar aqui. Então tá, vamos para a parte as provas para nivelar o inglês. Voltando da escolha da cidade com relação se você só vai fazer um curso de inglês ou de francês, se for francês já sabemos que você tem para o Quebec, mas se for inglês, também daí sim você pode escolher a cidade de acordo com as atividades que você quer fazer, né? Com as experiências que você quer ter. Então, se você quer ter uma experiência mais urbana, tal, fica em Toronto. Não, quero mais natureza, mar, vai para Vancouver, entendeu? Então, assim, depende muito do que você procura nesse momento que você vai ter esse período lá de oportunidade de se dedicar ao inglês. E, por favor, se você for para o Canadá para aprender inglês, fale inglês. Não tem como fugir de brasileiro. Isso é um mito. Falar assim, eu vou para o Canadá, não quero nem olhar para brasileiro. Dá 3 dias você tá indo almoçar com os brasileiros. Por quê? Porque é a nossa identidade, entendeu? Não tem como você cortar essa identidade. Só que você pode falar com o seu grupo, falar assim, pessoal, nós investimos dinheiro para estar aqui, nós temos um objetivo que é dominar esse idioma, porque vai abrir portas para a gente no mercado de trabalho, porque vai me deixar com mais liberdade a hora que eu for viajar sozinho. Não sei qual que é o seu objetivo, por que você quer aprender inglês, entendeu? Isso é uma coisa que é bom refletir, né? O que o inglês vai fazer na sua vida? Vale a pena mesmo? Então, isso é bom refletir também. Então, assim, você ande com brasileiro, tudo bem. Mas, assim, combine com o seu time lá. Ó, a gente tá aqui por isso, então vamos seguir nisso. Vamos convidar um francês, um chinês, um japonês, um coreano, um iraniano para andar com a gente. Porque daí vocês se obrigam a falar inglês. Porque você não vai ficar conversando com o teu amigo brasileiro e deixar os outros de fora da conversa, né? Isso é feio. Então, convivam, mas sempre tenha uma pessoa de outra nacionalidade junto com vocês, para vocês se obrigarem a falar inglês. E tem outras dicas também, mas eu falo numa outra live, tá? Para como você acelerar o seu aprendizado do inglês. Então, provas para nivelar nível de inglês. Então, as pessoas sempre nos procuram e falam assim, que teste que eu tenho que fazer para poder ser aceito na escola? Que teste que eu tenho que fazer para ser aceito no college? Então, assim, são vários cursos disponíveis. Deixa eu só ver o que o Narciso falou. Cria um curso de inglês com alguma coisa de francês. Montreal, viu, Narciso? Tem que falar com a Nelma. Lá eles têm cursos survival. Eles oferecem inglês e francês no mesmo programa. Então, assim, a tua língua mais forte, você vai pegar mais horas da língua mais forte, ou se você tem mais facilidade com o inglês, você vai ter mais horas de inglês e vai fazer o survival do francês e vice-versa. Eu não sei como é que tá agora no online, bom falar com a Nelma ali na consulta gratuita para ver como é que tá. Mas você pode fazer tanto inglês online quanto francês online agora no período de Covid.
Ah, nem li o que você falou, desculpa. Porque eu falo inglês, mas preciso de uma imersão. E o meu francês é básico. Então, eu sei que o Canadá oferece os dois. Existe algo assim? Existe. Existe sim. Lá em Montreal é uma cidade que é bilíngue. Então, as escolas oferecem aulas tanto de inglês quanto de francês. Agora, no período de Covid, é só a BLI que está ofertando aulas online ao vivo com professores nativos e francês e inglês. Então, não sei, peça um orçamento pra gente que a gente te manda, daí você avalia se vale a pena começar já ou se você quer esperar voltar ao normal para fazer pessoalmente, tá? Então, quais são as provas os de inglês para você fazer? Então, assim, depende do seu. De novo, depende do seu objetivo. Ah, só quero fazer um teste para ver em qual nível que eu tô agora. Então, qual nível eu desejo chegar? Então, quantos meses, quantas semanas eu vou precisar de estudo? Você não precisa necessariamente de um teste oficial de inglês, você pode fazer só um teste da própria escola, a gente envia o link para você. Você vê, vamos lá, sei lá, tem uma escola tem 17 níveis. O 17º seria o nível de fluência. É esse o seu objetivo? É fluência? Ok, então faz aqui o teste. Ah, eu caí no nível 10. Então você já sabe que você tem que fazer o 10, o 11, o 12, o 13, o 14, o 15, o 16, o 17 para chegar na fluência. Ou então você vai super se dedicar a usar as técnicas que a gente fala para você aprender mais rápido para você fazer pulos, né? Começa no 10, super se dedicou, já pula pro 12, dedicou de novo, pula pro 14, mas o 14 é muito difícil, porque é muito gramática, então você fica o mês todo no 14, migra pro 15. Tem várias situações que pode acontecer. Mas se você busca imigrar, ou se você busca entrar num college, né? Ou numa universidade, fazer um mestrado, ou mesmo porque no seu trabalho você quis se candidatar para uma vaga que vai exigir contato com empresas de outro país, então o processo seletivo exige que você apresente um teste de proficiência, aí sim, aí você tem que escolher qual que você vai ter. Então, se for assim questão de imigração para o Canadá, a gente já sabe que vai ter que ser o IELTS, se você estiver no Brasil, o General, porque eles têm duas opções, o General e o Academic. Então, você faz o IELTS, o General. Ou você faz, se você estiver no Canadá, você pode fazer o CELPIP também. E todas as escolas, elas oferecem os preparatórios para essas provas. Porque essas provas é como se fosse... Nossa, faz tanto tempo que eu não faço teste, vou chutar o Enem. Né? Você estudou ali o teu terceirão todo, né? Sabe o conteúdo, mas você não tem as manhas de fazer a prova, a técnica de prova, quanto tempo perder em cada questão, técnica de leitura rápida, palavrinhas-chave, conectores que você tem que usar na hora de fazer o texto. Isso que o preparatório para esses cursos, eles vão te ensinar. Então, você já tem que estar com um nível um pouco mais elevado, porque quando você vai para um preparatório de IELTS ou de TOEFL, subentende-se que você já está com um inglês elevado o suficiente para você pegar essas técnicas, né? Não você vai lá aprender conjugação de verbo, por exemplo, né? Não é o momento, você tem que se preparar antes no General English. Então, a gente tem o IELTS, o TOEFL, eu tô colando aqui, tá? O PTA, tem o Cambridge, e tem o CAEL, que é o acadêmico do CELPIP também. E agora, no momento de pandemia, a gente está com o Duolingo. Os colleges no Canadá estão aceitando o Duolingo nesse momento. E o Duolingo você pode fazer online. Ele custa $40 americanos. Nós enviamos o link para você da prova do Duolingo. Com o resultado, a gente consegue ver se você está apto para entrar no curso diretamente ou se você precisa de estudo de inglês antes de iniciar o curso. Então essas são as opções. Mas, de novo, tem que ver se você realmente precisa, porque senão você vai, por exemplo, fazer um IELTS, vai gastar $300 no IELTS e não precisa. Daí você gastou dinheiro de novo, à toa. Então, assim, cuidem, né, para não gastar dinheiro à toa. E outra coisa, assim, quando fazer a prova? Isso é outra coisa bem importante, porque daí você vai lá e faz a prova. E você começa a estudar daqui 2 anos, essa prova não vale mais. Então, você vai ter que fazer de novo. Então, assim, entender o momento certo de fazer as provas também é outra coisa que a gente conversa na mentoria.
Então, tá. Então, a gente já falou qual o nível para cada tipo de intercâmbio. Então, a gente tem diversos intercâmbios, ou possibilidades de intercâmbio, né? A gente, às vezes, nem conhece todas as possibilidades que existe, porque acaba que focamos nas mais, que o povo pede, assim. Nossa, esqueci a palavra em português. Regulares, alguma coisa assim. E então vamos considerar, por exemplo, que você está pensando em fazer só um intercâmbio, um summer camp, um winter camp, ou você fazer um estudo de idioma, né? Então, depende. As escolas de inglês, elas oferecem vários programas. General, ou focado no business, ou focado em conversação, ou focado em requisitadas. Isso, Stavros, obrigada. Focado em business, focado em comunicação, em escrita, ou como a gente acabou de conversar sobre os testes de preparatório. Quais outras? Tem, assim, as escolas, inclusive, que oferecem cursos bem específicos, curso para empregabilidade, né? Fazer currículo, como se preparar para uma entrevista, como escrever no seu LinkedIn, ou você fazer um curso sobre barista, isso é curso de inglês ainda, não é nem profissional, é só para você pegar o idioma. Por exemplo, pessoas que trabalham na área de saúde, curso voltado para vocabulário de saúde, curso voltado para vocabulário de pessoal da engenharia. Tem diversos, várias opções, assim. Então tem que ver o seu objetivo. Dependendo se o curso for um pouquinho mais específico, aí sim vai ter uma exigência de inglês maior, como esse da área de saúde, por exemplo. Você já tem que estar com inglês ok, porque como é que você vai pegar vocabulário de um médico, de um enfermeiro num hospital, se você ainda não fala, não consegue entender ainda? Então você tem que partir para um General English. O General English daí não importa teu nível, né? A gente avalia qual que tá e você entra na turma de acordo com o seu nível. Vai avançando de turma. Então, sempre vai ter que fazer o teste de inglês da escola, porque você tem que aproveitar o seu momento de estudo ao máximo. Então, se você entrar numa turma que é muito fraquinha para ti, porque você, eu não quero fazer o teste de inglês. Isso acontece. Eu falo, tudo bem. Você não vai fazer o teste de inglês que não tem custo. E daí você vai correr o risco de perder 2 semanas do seu intercâmbio numa turma que não é a turma para você. Porque a prova vai ser praticamente de 15 em 15 dias. E daí você entrou numa turma só porque você não quis fazer um teste de inglês. E daí você vai estar lá e vai ficar, mas isso tá muito fácil. Tá muito fácil, eu já sei disso. E daí você não consegue mudar, fica ali preso, porque você sabe que a gente tem que seguir a regra da escola. Daí vocês vão brigar com a gente. Mas, poxa, não tá dando certo, tô gostando? Sim, mas a gente não tem poder para mudar a metodologia da escola. Então, no momento de admissão, ok, já se insere. Ali no dia 2, 3, ainda a gente consegue dar uma influenciada, mas depois você entrou na regra da escola. Eu não posso ligar lá no diretor acadêmico da escola e falar assim, não tô gostando do que tá acontecendo aí, ele não tá se sentindo bem, mas por que ele não fez o teste de inglês? Ele não quis. Por que ele não quis? Bom, então aí não tem o que fazer, né? Então, assim, é muito importante. E quando for fazer o teste de inglês, seja fiel ao seu conhecimento. Não use dicionário, não use o parceiro, não use um amigo, o filho, não use o Google. Seja fiel. É melhor você enfrentar o nível de inglês que você tá e começar dali para frente do que você colocar uma situação lá que não é verdadeira. Vai chegar de novo na escola e vai perder tempo. Né? Já é um investimento, né? Que é alto. Então, por que perder tempo? Então, assim, isso no caso do inglês. Se for college privado ou público, aí sim vai ter um nível de inglês de acordo com o curso escolhido. Porque dependendo do curso, é um pouquinho mais tranquilo o inglês. Então, nível tal. A gente vai dizer para ti qual que é o nível e daí a gente vai definir uma estratégia. Vamos fazer IELTS, vamos fazer TOEFL, vamos fazer Duolingo, vamos fazer estudo de inglês em escola parceira, que a gente chama de Pathway. Não sei, vamos ver como é que tá o nível de inglês agora, vamos ver custo. Então, assim, a gente vai fazer todas essas decisões, mostrar as opções e a gente decide juntos e você escolhe o que você achar que é melhor para você, entre as opções que nós vamos oferecer, porque a gente só vai oferecer opções que serão boas para ti, com certeza. Então, assim, na teoria, assim,
De novo, tá fugindo as palavras da minha cabeça. O normal de acontecer é o college privado ter nível de inglês menor e o college público nível de inglês maior. Essa é outra confusão que as pessoas fazem, que acham que o público é mais fácil que o privado, ou porque é público não vai pagar e o privado vai pagar e vai ser mais caro, mas é tudo diferente. O público é uma instituição que é patrocinada pelo governo, né? Então, é por isso que tem investimentos público segue a legislação ali do Ministério da Educação um pouquinho mais rígido que um college privado, que tem um dono, pessoa física, e esse que é uma pessoa física que gerou uma jurídica, que é o college, e ele tem mais liberdade para fazer algumas alterações no conteúdo, na forma de aceitar as pessoas. Então, você sempre vai pagar pelo estudo, se for um college tradicional. Claro que você pode ir através de uma bolsa de estudos, né? Então, se isso acontecer, claro que você não vai pagar, porque você passou por um processo de bolsa e tal, então a bolsa vai cobrir seus custos. Então, isso a gente decide também. Quando a gente for na análise que a gente fizer, na análise de perfil e de objetivos, a gente define, vai para o privado primeiro, ou não, só o privado já é suficiente para ti, não, quero ir para o público logo de uma vez, ou vamos fazer step 1, step 2, primeiro privado, depois público, porque o público exige muito inglês, eu não quero ficar muito tempo na escola de inglês, então vou fazer um período pequeno de inglês, um college privado que já me coloca no mercado de trabalho, e o nível é menor de inglês, e depois eu vou para o público. São diversas estratégias. Então, a gente gosta de fazer a estratégia junto com você, te coloca as opções, ó, estratégia A, B e C. Ah, eu vou na A. Ok. Mas você já sabe da B e da C. Se por acaso a gente faz um planejamento e acontece alguma coisa e você precisa mudar no meio do caminho, você já tem noção das outras estratégias, que a gente já coloca pelo menos ali 2 ou 3 opções para você. Né? E a gente sabe que planos foram feitos para serem quebrados, né? Acontece, né? Fiz um plano, não deu certo, a gente muda o plano. Ok, não tem que entrar em desespero, em pânico, nada. Problemas foram feitos também para serem resolvidos. Planos para serem quebrados e problemas para serem resolvidos. Aconteceu um problema, vamos converter. Só não dá para entrar em pânico, ficar bravo, nervoso e tal, né? Isso não. Senta e a gente resolve o problema de boa, tranquilo, acontece. Entre fazer um pathway e um college particular, seria mais viável particular e depois entrar no público? Depende. Se o teu inglês vai demandar mais do que 6 meses de estudo para você entrar no público, se eu fosse você, eu faria um college privado primeiro. Por quê? Porque o college privado permite que você entre no mercado de trabalho, que você já tenha contato com professores que vão te abrir portas, vai fazer teu networking, você vai aprender uma coisa, sei lá, se você fizer business, como fazer um business plan, como que funciona a ética no Canadá, sobre networking, vai contábil, vai poder fazer o co-op, que é você fazer a parte prática. Os colleges privados têm parceria com várias instituições, então você vai estar ali vivendo uma coisa mais ativa do que ficar lá 8, 9 meses numa escola de inglês. Então, eu acho bacana fazer o college privado, mas depende, né? Então, a gente tem que avaliar qual que é a melhor opção para ti. O pathway, a gente orienta a fazer o pathway nesse caso quando é uns 3 meses, né? No máximo 20 semanas de estudo de inglês, porque daí senão vai ficar muito caro, você vai ficar parado, sem poder trabalhar lá no Canadá. Então, às vezes é interessante você fazer o college privado primeiro. Tô quase terminando já, gente. Então, na verdade, agora a última pergunta já. Como se preparar financeiramente para estudar no exterior? Daí, se vocês quiserem que eu faça um resumo aqui, em texto do que eu escrevi, me avisa se vocês querem, que daí eu coloco que bonitinho num papel e mando por e-mail para vocês. Só me mandar o e-mail ali por DM, que daí eu mando para vocês amanhã, tá? Veja isso, se vocês acham que é interessante. E como se preparar financeiramente. Beleza. Então, essa pergunta do meu xará de sobrenome, o Freitas, é interessante justamente para a gente fazer essa parte de financeiro. Então, assim, decidi, eu quero um college
Público. Quanto custa o college público? Como que eu vou pagar esse college público? É em uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes? Em quais momentos eu vou pagar esse college público? Quanto que eu preciso comprovar para o governo para mostrar que eu tenho condições de pagar um ano de estudo mais a minha estadia? Meu nível de inglês é tal hoje, eu quero chegar no nível, meu nível é X, eu quero chegar no nível Y, vou fazer escola de inglês, já sei que não vou poder trabalhar, então vou ter que ter uma reserva financeira para me manter nesse período sem trabalho. A escola de inglês custa X valor. Então a gente tem que colocar, vocês têm que colocar tudo isso, fazer na sua planilha lá, isso que vocês vão gastar. Quanto que vai gastar? Se eu escolhi Toronto, quanto que é o vale transporte do metrô? E se eu for para uma cidade menor? E se eu for para uma cidade que eu não preciso de metrô, porque eu escolhi uma cidade menor, então eu escolhi casa de família, as casas de família são mais centrais porque a cidade é pequena. Toronto, as casas de famílias de homestay são casas distantes, porque vocês consideram assim, ficar numa casa de família significa que essa família, ou duas alternativas, ou ela gosta muito de receber estudante internacional, ela gosta dessa experiência, ou ela precisa de um apoio financeiro. Se ela precisa de um apoio financeiro, as casas que estão mais perto do centro, downtown, geralmente são famílias um pouquinho mais abonadas. Então, elas não precisam de um estudante num quarto vazio da casa delas para poder ajudar a pagar alguma mortgage, a prestação. Então, as casas vão ser mais afastadas. Então, você vai perder mais tempo de deslocamento. Você vai precisar, sim, de um full... de um cartão full card do transporte, né? Então, assim, essas coisas são importantes a serem avaliadas que vão refletir no seu planejamento financeiro. Quanto que eu vou gastar de mercado em média nessa cidade? Né? Por exemplo, tem sites, o Expat, que você pode entrar lá e você consegue fazer essa avaliação de uma cidade para outra. O que você vai economizar mais numa cidade ou outra. Às vezes a alimentação acaba ficando a mesma coisa, mas essa questão do transporte é muito, muito séria. Porque, por exemplo, em Toronto, o passe de transporte, eu vou falar a última vez que eu vi, mas eu não sei te falar 100% agora, mas eu sei que a última vez que eu vi, o de adulto estava 146 Canadian dólares por mês, e o de estudante, só que estudante de inglês não tem como tirar, só estudante de college, fica mais em conta. Mas mesmo assim, em Montreal, por exemplo, é 80 e pouco. Se alguém de Montreal estiver assistindo, me fala. E o de estudante é 40 e pouco. Então já é uma diferença de quase 100 dólares por mês. 100 dólares por mês dá praticamente o que um estudante gasta quinzenalmente, às vezes, no mercado, se uma pessoa sozinha no mercado. Né? Então, assim, são várias situações que vocês precisam considerar, que a gente vai dando as dicas. Claro que a gente não vai ficar desenhando a planilha para ti, porque você sabe dos teus hábitos alimentares e tal. A gente vai dizer e você vai montando a planilha e conversa aí com o pessoal que tem poder de decisão sobre esse intercâmbio na sua residência e vocês conseguem montar. Se for fazer college público, você tem perfil familiar, então tem um cônjuge. O cônjuge vai trabalhar, considera-se, ok, se eu não vi nada sobre o mercado, vou chegar ganhando salário mínimo. Qual que é o salário mínimo naquela região? Se eu posso trabalhar 20 horas, então quanto que eu vou tirar? Isso vai me ajudar, se eu arrumar emprego no dia 1, ok, mas e se eu arrumar emprego no dia 90? Né? Eu vou ter um valor para poder me manter nesses 90 dias? Então, são várias análises que você tem que fazer para você não chegar no Canadá e quebrar a cara, né? E começar a gastar muito dinheiro porque você não se preparou. E daí vem aquele negócio que eu falei lá no começo, vem o pânico, vem o nervoso, e daí você já perde as estribeiras, não consegue estudar, reprova na escola, daí o soneto fica bem pior. Então, assim, se preparem. E sempre se preparem colocando um pouquinho a mais, né? Seguro, saúde, gente, pelo amor de Deus, isso é importantíssimo. Né? Às vezes essa pessoa faz, eu só vou fazer seguro por uns dias, né, para poder entregar lá na escola e só mostrar que tem. Depois eu te mostro a extensão e não faz o seguro-saúde. Daí o que acontece? Passa mal. Eu me lembro uma vez, eu fiz uma viagem para a Europa, né, que uma das coisas boas de morar no Canadá é que você pode ir para a Europa bem rapidinho, os voos são baratos, né, então sai muito mais barato ir para a Europa do que ir para o Brasil.
Já cheguei a pagar, tipo, passagem de ida e volta pra Europa, $350, quanto que pro Brasil tava 1.100. Então, felizmente, ia pra Europa. Então, cheguei e daí voltei da Europa. E daí peguei uma virose no avião. Cheguei em casa, fiquei mal, mal, mal. Chegou umas 3 da manhã, não aguentava mais. Fui pro hospital. Fui pro hospital, fiquei lá no soro, 4 horas mais ou menos, 3, 4 horas no soro. E eu era, nessa época, eu acho que eu era estudante, não tinha direito ao ORIP, que eu morava em Ontário, não tinha direito ao seguro da província, porque nesse momento eu ainda não estava worker full time. E daí eu fui pro médico, fiquei lá 3 horas no soro, terminei, nem, na verdade, nem assinei nada. Cheguei, não tinha ninguém lá, não, saí do hospital, era mais 5 da manhã. Não tinha ninguém na recepção, tava mal ainda. Entrei no táxi, fui para casa. Daí demorou uns dias, chegou a carta da cobrança na minha casa do hospital. Sei que era, tipo, cerca de $900, mais ou menos, para eu pagar. E daí eu peguei, liguei no hospital e falei assim, não, eu tenho seguro. Daí ela falou, então, você tem que mandar essa notinha pro teu seguro para eles poderem fazer o pagamento pra gente. Eu falei, beleza. Daí ela falou assim, não, mas tem que pagar, tem que pagar. Eu falei, não, não vai dar para eu pagar, não. E eu fui aquele estresse ali com o hospital me cobrando, e eu falei, não, vou ver com a seguradora. Mandei pra seguradora, daí a seguradora deu até a gente fala umas dicas para vocês com relação ao seguro, porque o bom, quando você tem o seguro no Canadá, é você ir nas clínicas credenciadas, porque daí vai funcionar como se fosse um seguro-saúde do Brasil. Você só mostra a carteirinha e passa, ok. Agora, se você vai num hospital que não está credenciado, eles fazem o ressarcimento, mas é aquela luta, né? Então, você tem que preencher tudo, se justificar, explicar, contar tudo o que aconteceu, manda para um lugar, espera, manda para outro. Então, assim, demorou uns 45 dias pro seguro pagar o hospital. E o hospital me ligava toda semana. Marcela, vem aqui pagar o hospital. E eu tava me sentindo uma caloteira de hospital no Canadá. Imagina, R$900, fiquei 3 horas $900, 3 horas no soro. Mas se você, por exemplo, tá no inverno, escorrega, quebra alguma coisa, não vai ser 900, vai ser bem mais. Então, seguro é importantíssimo. Isso tem que fazer parte do orçamento de vocês. Até conseguir, se for em período de college, pegar o seguro da província, dependendo da província que você for, é outra questão que tem que analisar, porque tem províncias que você já pode, como estudante, ter acesso ao seguro-saúde, tem províncias que não, só quando você virar worker, mas você coloca na balança e melhor pagar um seguro anual. O seguro anual que a gente usa a Guard-me, que é uma seguradora do próprio Canadá, $2 o dia. Então, são 365 dias, vezes 2, uma conta $730 o ano, vamos dizer assim. Então, às vezes, para você coloca no papel, não, mas eu gosto tanto dessa cidade porque vai me ofertar uma possibilidade de trabalho muito maior do que eu ir para uma província que eu vou ter acesso ao seguro, à saúde pública sem custo. Mas com 730 eu prefiro. Então, você faz essa análise também de decisão para escolher uma província, né, em detrimento de outra. E o consultor de imigração, ele também vai te dar umas dicas com relação a isso, né? Porque às vezes, dependendo, a gente trabalha em Toronto com o Terry Ferreira Associates. Ele sempre coloca vídeos lá no YouTube, ele colocou um ontem que é sobre as demandas, as profissões em demanda. E lá tem várias, assim. Então, às vezes, tem uma região que tem mais oferta daquela profissão e você vai ter chances, se você pensa em imigrar, vai ser mais rápido você chegar na imigração se você for para aquela região. Então, alguma coisa que ia sair mais barato é ir para lá, só que em contrapartida vai chegar mais fácil na imigração, você coloca na balança. O que é melhor? Virar residente mais rápido ou ter o seguro-saúde gratuito no primeiro ano, né? Então, você tem que fazer essas análises. Então, deixa eu ver. Seguro-saúde é fundamental, extremamente importante. É isso, gente. Eu terminei hoje o que eu tinha preparado para vocês. Quarta que vem eu volto e trago mais coisas que sempre a gente conversa na mentoria. Lembrando que você pode entrar na bio aqui do nosso Instagram e fazer um agendamento com uma das nossas consultoras.
É gratuito, né? Se fizer sentido para você e você quiser participar da nossa mentoria, é sua escolha. Tem muito conteúdo gratuito, a gente sempre está trazendo aqui nas lives 2 vezes por semana, nos posts, quando a gente vê alguma coisa. Se você quiser que entrar na nossa lista também de e-mails, entra lá no site, coloca teu e-mail, que daí você recebe algumas coisas específicas. Nós trabalhamos do Canadá de ponta a ponta. A gente também trabalha com os Estados Unidos, trabalhamos com a Alemanha e com a Austrália. E a gente ia começar a trabalhar com a Irlanda, mas daí por causa do Covid atrasou algumas coisas e eu preferi assim deixar um pouco de lado agora para a gente esperar passar esse período. Mas assim, se você quer ir para o Canadá, quer fazer intercâmbio, você tem que começar a planejar já. Não quando acabar o Covid ou não quando, sei lá, porque você pode fazer o teu planejamento. E daí você começa a fazer tudo essas coisas. Beleza, eu já sei exatamente como é que vai ser, já fiz o levantamento financeiro aqui com vocês, então ok. Eu não consigo ir agora porque eu preciso fazer isso, vender alguma coisa, fazer uma profissão, uma renda extra, não sei, alguma coisa você vai fazer. E daí, mas você já tem ali, prontinho, para você o teu planejamento. A única coisa que vai ter que fazer, se mudar muito, que a gente pode planejar para daqui a um ano, a gente vai fazer a tua linha do tempo de acordo com o que você planejou. Talvez você tenha que mudar algumas datas, mas daí você volta para sua consultora e fala, eu preciso de algumas alterações aqui de datas, porque consegui fechar o dinheiro que eu precisava. Deu certo. Consegui um sponsor, minha mãe vai me ajudar, meu pai vai me ajudar, minha madrinha vai me ajudar, meu avô, minha avó, não sei. Você conseguiu negociar alguma coisa aí e deu certo. Então a gente só ajusta as datas, damos uma olhada de novo no curso que você escolheu, se é isso mesmo ainda que você quer, se a documentação, se teve alguma alteração com relação à escola. Não, tá tudo igual, pronto, vamos iniciar. Entendeu? Então isso pode acontecer. Daí você fazer o teu planejamento, passar pelo processo de mentoria, mas não executá-la logo na sequência os passos, porque você precisa de um tempo, né? Às vezes você decide se preparar para o inglês no Brasil mesmo. Não quero me preparar lá, eu quero me preparar no Brasil. Tem uma escola online aí canadense para poder eu já começar? Tem. Continua trabalhando, faz aula à noite, faz aula final de semana em escola canadense. Quando você se sentir preparado, você pega e entra em contato de novo com a gente. Pronto, fiz aqui um nivelamento de inglês, eu acho que agora eu estou preparado. Vamos dar uma atualizada nesse plano e agora eu vou. Tranquilo, a gente atualiza a tua timeline e você está pronto para ir. Então, assim, não deixe para muito lá para frente. Se você tem esse desejo, enfrente logo, né, o planejamento, saiba que cada etapa que você vai ter que cumprir. Coloca, a gente sempre fala assim, imprime esse planejamento e põe na tua geladeira. Pega um quadrinho e coloca do lado da sua cama, porque aquilo que você vê todo dia se realiza. Mentaliza aquilo, vê as etapas, faz com alguém, porque quando você tem alguém, por que é muito bom também ter um consultor, um mentor? Porque você tem alguém ali, a gente chama accountability, né? Alguém olhando para você, te acompanhando, falando, e aí, não sei o quê. Também seu cônjuge ou alguém, divida esse teu sonho com alguém, porque é muito mais fácil você realizar do que você colocar aquele sonho na gaveta, porque você não tem apoio, você não tem patrocinadores, não nem falo em dinheiro, mas patrocinadores de incentivo, de apoio, de te mostrar o caminho, mostrar que dá certo, que tem a minha experiência aconteceu isso, a minha aconteceu aquilo, fulano aconteceu isso, veja a live e tal, né? A história da manhã é muito legal, o rapaz, professor hoje, né, de uma universidade no Canadá, chegou no Canadá como administrador e hoje ele ensina Database, né? Um professor de universidade canadense ensinando dados. Então, assim, em 7 anos. Então, em 7 anos ele saiu de uma profissão que ele não estava mais satisfeito e hoje ele ensina canadenses ou não canadenses na profissão que ele assumiu. Então, assim, olha que resposta que ele deu para os desejos dele, né? Que atitude, né? Quando você coloca atitude nas coisas, as oportunidades vão acontecendo. Então, é isso. Acabou meu tempo. Então, eu mando amanhã para quem quiser, me manda um DM ali que eu mando o que a gente conversou aqui, assim, por altos pontos, os bullet points.
E daí espero vocês amanhã, na live de amanhã, e na quarta-feira que vem, que daí eu trago mais pontos. E se vocês tiverem alguma coisa que vocês queiram saber, me manda também mensagem, porque daí eu já vou me preparando para poder trazer informação. Tá bom? Obrigada pela audiência e espero vocês. Boa noite.